Boa tarde, Instagram. Sejam muito bem-vindas à nossa live de segunda. Toda segunda-feira eu entro ao vivo nesse horário, às 14 horas, para tirar dúvidas da minha audiência. E o tema de hoje é um tema muito importante para quem quer viver do trabalho como orientadora de carreira e viver bem. O tema é estratégias de gestão financeira para orientadoras de carreira. Então, vamos chegando. Enquanto isso, eu vou desbloqueando aqui no meu computador, porque hoje eu trouxe muita coisa para a gente conversar. Tem conceito, tem estratégia de gestão financeira, tá tudo aqui no meu computador desse lado, ó. Vocês estão me vendo assim, mexendo com a mão. E a gente já vai começar a bater esse papo de hoje. Jô, seja bem-vinda. Amanda, seja bem-vinda. Luciana, seja bem-vinda. Tô vendo aqui algumas alunas. Maravilha, sejam muito bem-vindas. A gente precisa falar de estratégia de gestão financeira. Por quê? Não aprendemos gestão financeira na faculdade. A maior parte das minhas alunas são psicólogas. E na faculdade de psicologia a gente aprende um monte de coisa, mas não aprendemos a fazer gestão de negócio, gestão da nossa carreira como autônoma. Quisera gestão empresarial, desenvolvimento de mentalidade empresarial. E para a gente falar de gestão financeira, a gente também tem que falar de desenvolvimento de mentalidade. Eu imagino que, assim como eu, quem está vendo essa live ou no ao vivo ou no gravado, foi criada para ser funcionária de alguém. Com vocês foi assim? Me contem. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Eu fui totalmente criada pelos meus pais para ser funcionária de alguém. De preferência, funcionária pública, tá? Era assim que funcionava na minha casa. Depois vocês me contem se na casa de vocês era assim também. O meu pai era dono de uma loja, mas ele odiava ser dono de loja e falou a vida inteira para mim para eu arrumar um emprego, ter um crachá e carteira assinada. Era bem assim na minha casa. E aí, entro na faculdade de comunicação, vou trabalhar em empresa, depois volto para a universidade, vou fazer faculdade de psicologia. E na faculdade de psicologia, 90% das pessoas que escolhem o caminho da clínica, da orientação, de outros trabalhos que não é organizacional, vão trabalhar por conta própria. O que a gente faz com isso? Né? Onde eu divulgo o meu trabalho, aí tem uma parte de marketing que eu nem vou falar hoje, mas em termos de gestão financeira. O que eu separo para ser o meu salário? Quanto eu pago de imposto? Como é que eu pago de imposto? Como é que eu faço essa programação financeira todos os meses? Para investir num curso, numa formação, eu tiro do meu salário? Como é que é isso? Como é que funciona? Né? Então, eu vi que a Luciana colocou aqui nos comentários. Sim, é isso mesmo. Pois é. Então, eu preciso conversar com a minha audiência sobre estratégia de gestão financeira. Para quem não sabe, eu tenho um grupo de mentoria de estratégias de negócios para orientadoras. Então, qual é o caminho que as minhas alunas fazem? Elas vêm para o método Grow, aprendem a fazer orientação de carreira, aprendem o método, como fazer os atendimentos, sessão por sessão, prestando 5 serviços diferentes. Terminou o curso, Fabi, agora eu quero criar uma estratégia de negócio, uma estratégia de atuação profissional, inclusive com gestão financeira. Aí ela vem para o meu grupo, essa pessoa vem para o meu grupo de mentoria de estruturação de negócios. E nesse grupo de mentoria, em uma parte específica que eu converso com os meus mentorados, a gente fala profundamente sobre os temas que eu vou falar aqui na live de vocês hoje, tá? Então, eu já quero que vocês saibam que o que eu tô entregando aqui de forma gratuita é, sim, um pedaço do que eu faço na mentoria de conceitos que eu trabalho com as minhas orientadoras na mentoria de estruturação de negócios. Fechado? Então, agora que a gente já fez essa introdução, bora começar com o nosso conteúdo. Eu dividi o conteúdo em 2 partes. Uma primeira parte é um conteúdo mais de conceito e de premissa. Uma segunda parte do conteúdo é um conteúdo para tirar dúvidas e fazer recomendações. Eu já vi que algumas pessoas deixaram dúvidas lá na caixinha, que estava nos stories, na caixinha de perguntas. Se você, ao longo da live, tiver alguma dúvida, vamos combinar. Tá vendo que aqui embaixo, do lado, para mim aparece do lado direito, tem um balãozinho com uma interrogação dentro? Clique ali e registre a sua dúvida. Porque se você colocar aqui nos comentários, conforme os comentários vão subindo, às vezes eu posso perder, e aqui é garantido que a sua dúvida vai ficar registrada e que eu não vou perder
para poder responder aqui ao vivo. Fechado? Antes de eu entrar no conteúdo, uma coisa importantíssima que eu quero alinhar com vocês. Eu não sou contadora. Não sou especialista em finanças. Tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês é de uma psicóloga que trabalha de forma autônoma desde janeiro de 2016, que não é mais autônoma, que agora é empresária, porque eu tenho CNPJ, faço gestão de contábil, tudo certinho, e eu quero compartilhar com vocês os erros que eu cometi lá no início e como eu fui acertando. Porque a questão aqui, eu não quero ser técnica e ficar entrando em questões técnicas com vocês, mas eu preciso contar coisas que eu fiz errado lá atrás e transferir essa experiência para vocês. Se vocês fizerem alguma pergunta que eu não sei responder, eu vou ser muito sincera. Olha, fulano, isso aqui eu não sei. Recomendo que você procure um contador para checar essa parte. Fechado? Então vamos começar do conceito. Um conceito que vocês vão ver um monte aqui na internet. E agora eu preciso que vocês participem de verdade comigo, porque eu quero confirmar se vocês têm a mesma percepção do que eu. Quem já viu aqui na internet um monte de profissionais oferecendo assim: faça o meu curso e tenha 20 mil de faturamento. Faça tal coisa para você faturar 10 mil reais por mês. Quem já viu? Manda coração para eu saber. Que eu quero entender se vocês já viram isso. Eu já vi um monte dessas propagandas, desses anúncios, principalmente aqui no Instagram. Ó, subiu um coração. Pelo menos uma pessoa, então eu sei que já viu esse tipo de anúncio. Ah, fala sério, gente. Provavelmente você que tá aí, não foi só uma pessoa que viu. Porque isso aparece aos montes aqui. E aí, primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês é a diferença entre faturamento e o Prolabore. Todo mundo aqui sabe o que é Prolabore? Prolabore, para quem não sabe, é o salário do autônomo. Equivale àquele valor que você vai retirar todos os meses da sua empresa para você pagar as suas contas pessoais. Se você estivesse trabalhando para o empregador, ele não te paga esse salário todos os meses. Então, o Prolabore é o nosso salário. Até aqui, todo mundo, ok? Coloca assim, Fabi, ok, entendi o que é Prolabore. Quem estiver assistindo, vai colocando aqui nos comentários. Então, Prolabore, sinônimo de salário. Faturamento é completamente diferente de Prolabore. O que você fatura, o que você vende, dali você tem que pagar todos os custos do seu trabalho, inclusive o seu salário. Para quem não sabe, Prolabore é custo numa empresa. Salário de funcionário é custo. E ele tem que ser pago daquele faturamento. Primeiro erro que eu cometi, e cometi esse erro até a Laura nascer, tá, minha gente? De 2016 até 2018. Quando eu voltei de licença maternidade, que eu vi meu caixa zerado, sem ter nenhum cliente, com zero dinheiro em caixa, que eu falei, o que eu fiz? Né? Porque é diferente de você sair de licença maternidade numa empresa e sair de licença maternidade como autônomo, que foi o meu caso. O que eu fazia? Eu pegava o dinheiro que eu faturava, então eu vendia 10, embolsava 10. Eu vendia 9, eu embolsava 9. Eu vendia 15, eu gastava 15. Mas gastava com coisas pessoais e da empresa. Não existia diferença para mim. Era a mesma conta. Outro erro. Ao invés de eu separar a conta da empresa e a conta da Fabiana, né? Era tudo a mesma conta. Vocês estão se identificando com isso, gente? Vai me escrevendo assim, e eu faço a mesma coisa. Ou vai mandando aqui algum emoji para eu entender que vocês estão entendendo ou estão se identificando com essas questões. Então era tudo misturado. E aí, quando eu voltei de licença maternidade, eu não tinha nenhuma reserva e também não tinha mais nenhum cliente. E eu, em várias outras lives, eu já contei essa minha história de retorno de licença maternidade.
Se eu fiquei 4 meses afastada, eu saí com fila de espera de clientes. Quando eu voltei, os clientes tinham desaparecido. Ninguém que estava na fila de espera precisava mais de atendimento. Ferrou. Voltei zerada. Então, o primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês é: não caiam nessas balelas de promessas de faturamento, porque aquilo não é o que vai para o seu bolso. Faturamento é o que você ganha de forma total de todos os trabalhos que você presta. Também é muito comum as minhas alunas não fazerem só, única e exclusivamente orientação de carreira. Elas são orientadoras, mas também são psicoterapeutas, ou são professoras. Ó, a Polly entrou aqui, minha mentorada. São professoras, trabalham em educação e também são orientadoras de carreira. Pensa que tudo que entra da sua carreira é o seu faturamento, foi tudo que você vendeu naquele mês. O que você tira para você é que é o seu prolabore, e não deve ser nunca o valor total. Primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês. Segundo conceito, gestão financeira pessoal, gestão financeira profissional. Pensa, a gente está falando, vamos pegar aqui como exemplo uma empresa, uma empresa de pequeno porte, nem precisa ser de grande porte, uma empresa de pequeno porte que já tem lá os seus 10 funcionários. O dinheiro que foi vendido para o cliente não deveria entrar na conta do dono da empresa diretamente. Esse dinheiro vai para a conta da empresa. Esse dinheiro que foi para a conta da empresa, dali é paga a conta de luz, de água, o salário dos funcionários, o combustível, se você tiver usado combustível para deslocamento, o material de obra-prima que você precisa para executar alguma coisa, ou o que você vai vender, é tudo tirado desse caixa da empresa. Então, minha gente, não façam essa besteira que eu fiz no início de ter tudo misturado. Tenha uma conta para entrar o dinheiro que você fatura na empresa e uma conta sua, pessoal, que dali você vai pagar a conta de água da sua casa, a conta de luz da sua casa, o aluguel da sua casa. Como é que você vai fazer essa gestão? Lá na conta da empresa tem o faturamento total. Você vai decidir quanto você vai tirar de prolabore da sua empresa. O que vai ser o seu salário? Lembra que prolabore é sinônimo de salário. Eu faturo 10, vou tirar 5. Negócio super saudável, tá? É isso que essa recomendação, inclusive, que eu vou fazer pra vocês já. Eu faturo 10, vou tirar 5. 5 é seu salário. Você vai tirar 5 mil, vai colocar na sua conta pessoal e vai viver com aqueles 5. O que ficou no caixa da empresa, Fabi? O que eu vou fazer com aqueles 5 mil? Eu digo, você vai pagar os impostos. Sim, porque quem fatura 10 mil reais por mês não deveria ser mais microempreendedor individual. Então, dependendo de como você enquadre os serviços da sua empresa, você vai ter aí uma alíquota, vamos colocar 10%? Porque dependendo do serviço que você coloque, vai ter uma alíquota de 6, de 7,5, de 10 ou de 17, isso varia muito. Mas dependendo do KNAI, aí eu vou falar uma linguagem técnica agora, que é a classificação de serviço que você usa, você vai pagar uma alíquota de, vamos colocar 10% para ficar mais fácil essa conta. Então, se você faturou 10 mil, quanto você vai pagar de imposto? 1.000, sobrou 9. Desses 9, 5 vão para sua conta, sobraram 4. Fabi, o que eu vou fazer com esses outros 4 mil que ficaram na conta? Ali, você vai deixar 10% mesmo de tudo que você faturou, mais R$1.000 como caixa, sobraram 3. Desses 3, você vai colocar 5% do faturamento para você fazer curso, participar de congresso, são R$500, sobrou 2,5. O que você vai fazer com esses 2,5? Reinvestir no próprio negócio. Você vai pagar um social media para fazer os seus posts aqui no Instagram, você vai pagar um gestor de tráfego, você vai investir em tráfego. Essa mentalidade empreendedora que ninguém ensina pra gente. Pra gente faturar mais, eu preciso ter dinheiro para investir no negócio. Se eu pego todo o dinheiro que eu ganhei e coloco no meu bolso para pagar as minhas contas de casa, o negócio, a minha carreira como autônoma não cresce. Tá fazendo sentido para vocês isso, pessoal? Me respondam aqui nos comentários. Agora eu quero dar uma paradinha para ouvir quem tá aqui ao vivo.
Eu queria tanto que o Instagram deixasse vocês entrarem aqui para responder assim, ó, falando comigo, on Zoom. Coloque aqui nos comentários. Fabi, tá fazendo total sentido. Fabi, não faz sentido. Porque essa mentalidade eu não tinha. E foi isso que me fez passar por sérios problemas financeiros quando eu voltei de licença maternidade em 2018. Foi aí que caiu a minha ficha de que eu estava levando a minha vida de empreendedora com mentalidade de CLT. 2 anos depois. Ninguém falava sobre isso na internet. Ninguém conversou sobre isso comigo na faculdade de psicologia. Eu fiz cursos de formação, fiz um curso de formação em psicologia clínica focado para Gestalt, uma especialização em Gestalt, 2 anos. Fiz 2 cursos de formação em orientação vocacional e um em orientação profissional de carreira. Só aprendi parte técnica. Ninguém falou sobre isso comigo. Eu não sabia nem se eu precisava abrir empresa ou se eu não precisava abrir empresa. Vocês sabem como é que eu descobri que eu ia precisar de um CNPJ? Porque na minha transição de carreira, eu comecei também a fazer muitos serviços de consultoria para RH. Gente, eu tenho mais de 20 anos de experiência em recursos humanos. Então, eu comecei a ter demanda de consultoria. E para você prestar serviço para a empresa, você precisa ter um CNPJ. Foi lá, Fabiana, abrir um CNPJ. Mas ninguém tinha me falado assim, Fabi, olha, você como autônoma, se você quiser prestar serviço de orientação de carreira, o ideal é que você tenha um CNPJ, porque a alíquota de quem trabalha como autônomo e paga carnê-leão é mais alta do que você ter um CNPJ ativo. Ninguém me falou isso. Entendem? Então, o que eu tô transmitindo aqui para vocês é um conhecimento que liberta, porque é com base no conhecimento que liberta que a gente vai tomar as decisões certas e não as decisões erradas, tá? Então aqui a gente já falou sobre conceitos de faturamento, a diferença entre faturamento e prolabore. A gente já falou que prolabore é sinônimo do salário, que a gente conhece lá na CLT. Tô olhando aqui minha cola para ver se eu falei de tudo. Falamos de gestão financeira da empresa separada da gestão financeira pessoal. Falei aqui também já, mas como tem aqui um tópico sobre isso, eu quero reforçar. Todo negócio precisa ter dinheiro em caixa para reinvestir nele mesmo. E outra coisa, empresa, não tem a menor possibilidade, como eu tinha quando eu trabalhava no corporativo, de assim, ó, o computador quebrou. Quando eu trabalhava em empresa, meu computador quebrava. O que eu fazia? Eu pegava o telefone, porque era ramal na época, gente, eu sou uma pessoa antiga. Aí eu ligava pro ramal da área de TI e falava assim, fulano, então, meu computador quebrou, traz outro pra mim. Quando você trabalha por conta própria, ainda mais quem trabalha fazendo atendimento online. Precisa de um bom celular, precisa de um bom computador. Se o seu computador quebra, você vai ligar pra quem? Não tem o fulano do outro lado do ramal para trazer um computador novo para você no mesmo dia. Da onde você vai tirar o dinheiro para comprar um computador novo? É do seu salário? Não deveria. Porque se você está fazendo a gestão financeira do jeito que eu estou ensinando aqui, a sua empresa tem caixa. Você já deixou uma verba lá separada no caixa da empresa. Lembra que eu usei essa referência para vocês? 10% do faturamento como caixa, para que uma emergência como essa, você consiga ter dinheiro disponível imediatamente para repor um equipamento. Para que você consiga ter dinheiro lá dos 5% do faturamento que eu recomendo que você guarde para reinvestir num curso, numa mentoria, numa participação em congresso sem precisar tirar do seu salário. Mas para isso, você precisa ter essa gestão na unha, entendendo que gerir o seu trabalho é diferente de gerir a grana que entra como se fosse a grana total para você, inclusive, pagar as contas da sua casa. Fechado? Outro tópico aqui, que foi, inclusive, uma dúvida. Eu já vou colocar aqui a dúvida que estava lá nos stories. Pronto, que eu já falo sobre o conceito e respondo a pergunta. A pergunta da orientadora foi assim, Fabi, como é que eu defino o valor do meu salário? Depende. Se você
tem ainda uma classificação de microempreendedor individual. Todo mundo sabe o que é MEI? Porque as empresas, quando você abre um CNPJ, você pode abrir como MEI, dependendo do serviço que você coloque lá como classificação de serviço da sua empresa. Psicólogo, por exemplo, psicoterapeuta, não pode abrir empresa como MEI. Já tem que abrir empresa, se eu não me engano, como empresário individual, tá? Acho que é essa a classificação, empresário individual. Mas, de novo, não sou especialista, não sou contador, então pode ser que eu fale aqui algum termo de forma equivocada. Mas se você presta serviços de psicologia, você não pode abrir MEI, você tem que abrir direto como empresário individual. Então vamos comparar essas duas estratégias. Se você tem um KNAI, uma classificação de serviço que te permite ser MEI, o MEI, ele paga um valor de imposto fixo todos os meses. Eu até anotei para trazer aqui para vocês, ó. Independentemente se esse MEI vender 2 mil, 3 mil ou faturar 5 mil no mês, ele vai sempre pagar uma contribuição mensal de R$ 70,60. E qual é o teto para você ser classificado como MEI? Ter um faturamento mensal de até R$ 6.750, que dá no ano um faturamento de R$ 81 mil. Então, se você tiver uma classificação de... se você fatura até 81 mil no ano, você não precisa ser empresário individual se o seu KNAI, se a sua classificação de serviços se enquadra no MEI. E aí você vai pagar um imposto muito pequenininho. Gente, R$ 70,60 é muito baixo. Muito baixo. E aí você consegue tirar um percentual de salário de 60%, 65% do seu faturamento. Você consegue tirar um percentual maior porque a carga de imposto é menor. Agora, se você abrir a empresa como empresário individual, eu hoje estou pagando de alíquota, eu anotei para falar para vocês, 7,91% nos serviços que não são serviços de psicologia, porque a alíquota dos serviços de psicologia é bem maior do que essa. Nas alíquotas dos cursos, das mentorias, tá ligada à alíquota do KNAI de educação, eu tô pagando 7,91% de imposto. Vamos fazer essa conta? Ai, gente, eu vou pegar aqui a calculadora do computador, só para vocês terem uma ideia. Eu gosto sempre de trazer para minha audiência coisas muito práticas. Ó, então, quando eu vendo 20 mil de curso, de mentoria, vezes 0,0791, que é a alíquota que eu tô pagando, eu pago de imposto R$ 1.582. É isso. Então, vende 20 mil, eu vou pagar R$ 1.582 de imposto. E percebem que o volume de dinheiro é muito maior, mas por conta da alíquota, olha ali, o MEI, que paga 70 e pouquinhos reais por mês, e vendeu 20 mil, tá pagando 1.582 de imposto no mês. Entendem por que vocês precisam ter essa mentalidade de negócio, até para vocês escolherem, eu quero crescer e ficar desse tamanho? Isso é uma escolha de carreira. Eu quero crescer e ficar desse tamanho, ter esse tanto de dinheiro para administrar e ter que pagar o imposto, o contador e tudo que vem junto com esse faturamento. Olha como é que a gente ter esse conhecimento é importante para fazer uma escolha que faça sentido para o nosso estilo de vida. Porque eu conheço algumas profissionais que falam assim, Fabi, não quero lidar com isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí, se você está num cenário de empresário individual, respondendo ainda a pergunta de como definir o salário, eu recomendo que o seu salário nunca seja maior do que 50% do faturamento. Então, nesse cenário que eu trouxe aqui, faturou 20, o seu salário tem que ser até 10 mil reais, e olhe lá. Porque dos outros 10, você vai ter que pagar o contador, você vai ter que pagar os impostos referentes àquela venda, você vai ter que ter a verba de caixa separada, a verba para reinvestir no negócio, cursos, mentorias, etc. Entendem? Então, sempre tenham isso em mente. Quando eu quero crescer, esse crescimento vai representar o quê? Porque no corporativo é muito comum a gente ver pessoas fazendo conta assim, ó, se eu for promovido,
e receber um aumento de 10%, eu mudo da faixa do imposto de renda. Então eu deixo de pagar tanto de imposto e passo a pagar tanto de imposto. E aí esse aumento não vai fazer a menor diferença na minha vida. Porque o que eu recebi de aumento, eu vou comer a mais de imposto do meu salário. Eu vi como RH, quem aqui... Ó, tem pessoas aqui que já trabalharam em RH que eu tô vendo, ó. Gabi, a Cida, vocês, eu tenho certeza que vocês trabalharam em RH. Quem aqui já viu as pessoas fazendo essa conta? Eu já vi um monte. Coloca aqui pra mim, Fabi, eu já vi. Ou manda coração pra eu saber. Essa mesma conta que a gente faz no corporativo, a gente precisa fazer também como autônomo. Pra gente entender. Eu quero ficar desse tamanho, vale a pena eu passar os 81 mil de faturamento no ano, ser desenquadrada como MEI e ser enquadrada como empresário individual, ou eu prefiro ficar aqui desse tamanho e seguir a vida pagando essa contribuição mensal, que é super baixinha, eu sei que eu dou conta de pagar. Vocês precisam responder essa pergunta. Eu recomendo que todo mundo cresça. Crescimento faz parte. E é bom que a gente aprende coisas novas. Mas não é aqui, ó, pegar os 20 mil de faturamento e embolsar. Vai dar errado. Vai dar errado. Ó, a Gabi colocou, nós fazíamos. Pois é, eu fazia também, Gabi. Cansei de ver funcionário fazendo essa conta. Mas a gente, como empreendedor, precisa fazer essa conta também. Não adianta. Então, já passei também aqui os conceitos para vocês de alíquota, a diferença de MEI, como é que calcula salário. Agora, vamos aqui às minhas recomendações. E como eu fui falando algumas, eu vou reforçar. Primeiro, não junte dinheiro da empresa com dinheiro pessoal. Deixe uma conta específica para a empresa e uma conta específica para você. Quem tem CNPJ consegue abrir contas gratuitas hoje com esses bancos digital. Que você abre lá uma conta para o seu CNPJ sem pagar tarifa nenhuma por mês. Isso era uma coisa que nem existia lá em 2016. Em 2016 eu pagava uma tarifa altíssima no banco para ter conta PJ. Hoje em dia vocês não precisam mais enfrentar isso. Ah, Fabi, mas eu ainda não tenho CNPJ. Então tem uma conta sua, pessoa física, só para receber o dinheiro dos seus clientes. Que não misture com as contas da casa. Então, você sabe que aquela conta é a sua conta da orientadora de carreira fulano de tal. E tem uma outra conta que é sua pessoal. E aí, você não vai misturar os pagamentos de conta em uma e conta do outro, tá? Segunda recomendação, defina sempre o seu salário de uma forma conservadora. Eu coloquei aqui algumas recomendações para vocês agora há pouco. Se você não for MEI, se você já foi empresário individual, se você já tem um faturamento acima do teto do MEI, até 50% desse faturamento. Se você ainda é MEI, consegue aí ter um percentual maior dedicado ao seu salário, para você tirar de salário, porque você paga muito menos de imposto. Aliás, o MEI nem paga imposto, eles chamam de contribuição mensal. Então você consegue tirar aí cerca de 65% do faturamento como seu salário, deixando a empresa saudável, tá? Deixando a sua empresa sem estar no débito. A Gabi colocou, eu estou fazendo assim, tem dado certo. Maravilha, Gabi. Perfeito. Ó, que legal você ter trazido esse depoimento, viu? Reserve 10% do seu faturamento mensal para emergência. Você vai pegar 10% do que você fatura e vai deixar no caixa da empresa. Não vai mexer. Ou vai aplicar. Porque a empresa também pode fazer aplicação. Então, você pode todo mês fazer uma aplicação, mas de liquidez diária. Nada que você vai botar o seu dinheiro, o dinheiro vai ficar preso 50 anos. Lembra que esse dinheiro que vai ficar no caixa da empresa é algo que talvez você vai precisar resgatar rápido, porque o seu computador quebrou, você vai precisar de outro, o seu celular quebrou, você vai precisar de outro, tá? Então, deixa 10% dedicado a isso. Separe 5% do faturamento para você reinvestir em conhecimento. É desse dinheiro que você vai comprar mentorias, comprar cursos, participar de congressos, sem precisar tirar do seu próprio salário, a empresa pagando para você, tá? E controle na unha custo fixo. O que é custo fixo, minha gente? Conta de celular,
o Zoom ou o Meet, se você paga aí o Google Workspace, o que você paga de Office todo mês, a assinatura do Canva, tudo isso, sabe aquela coisa que você tem que pagar todos os meses? Custo fixo. Controla na unha custo fixo. Sempre pesquisa no mercado. Tem uma opção mais barata? Tem algo mais barato? Tem uma opção gratuita? Eu preciso mesmo pagar por esse serviço? Ou eu posso ter esse serviço em um outro fornecedor de uma forma gratuita? Porque o custo fixo, se você conseguir diminuir ele a bem pouquinho, você tem mais dinheiro para reinvestir no negócio. E por último, recomendação: dinheiro para o negócio crescer precisa ser reinvestido. Não adianta você guardar uma parte, botar uma outra parte no seu bolso e não melhorar a sua comunicação nas redes sociais, não melhorar o seu alcance aqui nas redes sociais, se esse for o seu principal canal de captação. E aí, para isso, você vai precisar investir em tráfego pago. E dependendo do tamanho que você queira chegar, você vai ter que ter um gestor de tráfego para administrar e fazer esse apertar de botões para alcançar mais pessoas. Esse dinheiro não sai do seu salário, sai da empresa, tá? E última recomendação, para quem tá começando, Gabi, tô começando agora como orientadora de carreira, mas eu ainda tô no corporativo. Se você ainda está no corporativo e você está começando como orientadora de carreira agora e vai ficar tendo essa vida dupla durante um tempo, a minha recomendação é, o salário ainda tá entrando. Então, deixa a sua vida continuar vivendo só deste salário. Todo o dinheiro que entrar como orientadora de carreira, deixe para a caixa, emergência ou reinvista no próprio negócio. É assim que você vai conseguir crescer para daqui a um tempo fazer essa transição de uma forma segura, sair do corporativo e viver só da orientação de carreira. Fabi, ferrou, já pedi demissão. Não tô mais no corporativo. Então, qual é a minha outra recomendação para você? Busque contratos de prestação de serviço em que você consiga ter um pedaço do seu faturamento vindo de recorrência. Pode ser produção de conteúdo para alguém, pode ser fazer aula, pode ser um contrato temporário com um projeto específico para uma empresa, pode ser um contrato meio período com uma escola, estar numa clínica, qualquer coisa. Por quê? Mesmo que seja um pedaço pequeno do seu faturamento, mas só de você ter essa recorrência, esse valor, você sabe, eu tenho esse valor em contrato durante 5 meses, 6 meses, isso já vai te dar um respiro para essa parte do faturamento que é variável, que varia de acordo com o número de clientes, você deixar para reinvestir no negócio. O que eu fiquei fazendo durante muitos anos, gente? Consultoria, durante os meus primeiros anos de negócio, foi a principal fonte da minha renda. Então, o que eu fazia? O meu salário era pago com o faturamento do que vinha de consultoria, porque eu fazia contratos de 12 meses, contratos de 6 meses, eram contratos de médio e longo prazo. Então, e dividido naquelas parcelas. Então, eu sabia que o dinheiro ia entrar durante aquele tempo. Aí eu fazia assim, meu salário é essa parcela aqui que esse cliente está me pagando. Tudo que entrar dos cursos, dos atendimentos de orientação, tudo fica para reinvestir no negócio e para fazer caixa do negócio. Isso também me facilitou, durante muito tempo, definir o que eu ia ganhar de salário, o que eu não ia ganhar de salário. Então, eu sabia que para eu aumentar o meu salário, eu ia ter que aumentar os contratos de recorrente. Porque aquele dinheiro da orientação de carreira, dos clientes, eu ia deixar para conseguir investir em mentoria, investir em gestor de tráfego, etc. Então, é uma outra dica que eu deixo para vocês, é uma outra possibilidade. Vocês separarem também a mentalidade desse jeito. Então, se você é psicoterapeuta e orientadora de carreira, daqui da psicoterapia eu vou tirar tanto para o meu salário. O que eu fechar de orientação de carreira, de orientação profissional, isso aqui fica para caixa, para eu pagar os impostos, para eu reinvestir no negócio. Fechado? Minhas queridas, me contem. Como foi para vocês ter esse conteúdo hoje? Foi útil? Quero saber.
Como é que foi para vocês? Foi útil, não foi útil a gente conversar sobre estratégias de gestão financeira para orientadoras de carreira? Quem for entrando agora no final, Fabi, eu quero assistir a live de novo, porque eu só consegui chegar agora. Vai ficar gravada? Vai. Já ela vai estar aqui no meu feed. Ajudou ou não ajudou, gente? Mandem coração para eu saber, ou coloquem aqui nos comentários. Enquanto vocês vão escrevendo, eu quero também fazer o convite. Se você já é orientadora de carreira ou tem desejo de ser orientadora de carreira e quer começar certo, fazendo um negócio que tenha clientes recorrentes todos os meses, em que você saiba ao certo quais canais de venda você precisa montar, como monta cada um desses canais de venda e como você faz a gestão financeira do seu negócio como orientadora de carreira, eu ensino tudo isso lá no meu grupo de mentoria de estruturação de negócios. No momento eu estou com as vagas fechadas, mas lá no link da minha bio tem um link para você clicar e colocar: quero me inscrever na lista de espera para a próxima turma de mentoria da Fabi. Se você quer receber a oferta da próxima turma em primeira mão e garantir de forma antecipada as suas vagas, clica no link que está na minha bio, faz a inscrição na lista de espera, porque assim que eu abrir novas vagas para mentoria, você vai receber aqui todas as informações. Aqui, quando eu digo, é no seu e-mail, no seu celular, os canais que você deixou lá de contato. Tô vendo aqui o feedback de vocês. A Celiseandra, acho que é isso. Celi, vê se depois eu falei certo. É Celi Andréia. Depois me fale se eu falei certo. Celi, obrigada. Vi que você colocou ótimo. Gabi colocou aqui um joinha, maravilha. Deixem aqui depois qualquer outra dúvida que vocês tenham nos comentários e eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá bom, gente? Uma semana abençoada para todas. Tchau, tchau.